Os detalhes ainda estão sendo negociados, mas essencialmente é acesso total, não tem fim, não tem prazo. Essa foi a frase do Donald Trump em uma entrevista agora recente aí no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, né? A gente ainda está repercutindo muito essa questão da Groenlândia e as falas ainda estão desencontradas, mas o Trump parece que conseguiu o que realmente queria, né? E vamos falar também sobre os 1000 dias de guerra no Sudão. A mídia tem falado muito pouco disso. E é extremamente importante porque é um país dentro do continente africano e uma cobertura muito baixa, né? Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui, como sempre, trazendo conteúdo sobre geografia, geopolítica e atualidades. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like, né? Curta, comenta e compartilhe o que você achar desse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas ainda, ok? Então aqui, na primeira notícia que saiu na agência Reuters, né, no dia hoje, na quinta-feira, o Trump acabou falando aqui que está sendo feita uma negociação realmente para o Trump, né, para os Estados Unidos terem acesso total à Groenlândia. Existem alguns trechos aí que não batem nessa conversa. Por exemplo, o primeiro-ministro da Groenlândia ele falou que não está sabendo disso aí, ó. Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui a fala dele rapidinho. Tá, olha, o primeiro-ministro da Groenlândia, o Frederik Nielsen, ele saudou os comentários do Trump, é claro, né? Mas ele disse que ele estava desconhecendo aspectos sobre o assunto, olha só, abre aspas, não sei o que diz o acordo ou o pacto sobre o meu país, disse ele às repórteres lá na capital Nuuk. Abre aspas, né? Continua, estamos prontos para discutir muitas coisas, estamos prontos para negociar uma parceria melhor e assim por diante, mas a soberania é uma linha vermelha, ele acrescentou aí. Então, ou seja, o acordo parece que foi fechado, né, entre Estados Unidos e a OTAN. A OTAN se comprometeu em aumentar, né, a sua frequência militar, né, a sua presença militar dentro da Groenlândia, justamente para afastar a possibilidade de Rússia e China terem um controle da região. Ou seja, esse discurso ainda está sendo utilizado pelo Trump para fazer com que a OTAN tenha sua presença com bases militares intensificada na região. Então aí, só que o primeiro-ministro, né, da Groenlândia acabou afirmando aí que não tem conhecimento, ou seja, provavelmente foi uma reunião que foi feita às pressas entre o governo americano e os representantes da OTAN, e inclusive tem outras falas interessantes ainda. Por exemplo, o primeiro-ministro belga ele não gostou nada da forma como está sendo tratado isso, porque a OTAN e a União Europeia só cederam porque o Trump realmente ameaçou em taxar todos os países ali em 25%. E olha só o que disse aqui o ministro belga, gente. Deixa eu ver se eu acho a fala dele aqui. Abre aspas, até agora tentamos apaziguar o novo presidente na Casa Branca. Fomos muito lenientes, inclusive com as tarifas. Fomos lenientes na esperança de obter seu apoio para a guerra na Ucrânia. Mas agora, tantas linhas vermelhas estão sendo cruzadas que você tem que escolher entre o seu amor próprio, ser um vassalo feliz é uma coisa, ser um escravo miserável é outra bem diferente, disse o De Wever aí. E para acrescentar, ainda falou outra coisa. Se você recuar agora, vai perder a sua dignidade. E essa é provavelmente a coisa mais preciosa que se pode ter em uma democracia. Então, olha só, se a gente for voltar um pouquinho na história e no tempo, vocês vão ver que a Bélgica, né, na época do rei Leopoldo II, tem um preço histórico a pagar aí, principalmente com o continente africano, né, gente? Que a gente vai falar depois. Se vocês lembrarem, o rei Leopoldo II ele foi responsável por um governo extremamente brutal, né, dentro do Congo. Se vocês não sabem, na história, ele governou ali com mão de ferro enquanto era colônia belga. E ali, grande parte dos escravos da população congolesa tinha que bater uma certa cota, né, de retirada de produtos ali. E quem não batesse essa cota tinha mãos, tá? E também pés decapitados, né, cortados, amputados, assim como crianças, tá, gente? Uma quantidade muito grande de pessoas foram mortas, tá? Fala-se no genocídio congolês na época ali, de mais ou menos ali, eu acho que era no século XIX. Então, a Bélgica está sentindo um pouquinho, né, um resquício do que é se sentir humilhado, ter a sua soberania invadida. Ou seja, o que os Estados Unidos está proporcionando para o continente europeu é um pouquinho, mas assim, muito longe do que seria o que os europeus passaram no processo de colonização, principalmente para o continente africano, para o continente americano, parte do continente asiático, não é verdade? Então, olha só, essa movimentação geopolítica do Trump, ela está mexendo muito com a União Europeia e com o restante dos países também, tá? Inclusive, alguns ministros falam que está configurando como se fosse uma espécie de nova ordem mundial, pela lei, pela força, e os Estados Unidos
né? Como se falam muitos especialistas, analistas geopolíticos, fala que é um império em decadência e que ele vai cair atirando. A verdade é essa. Mas a Bélgica tem um preço a pagar e agora está sentindo só um pouquinho do que é viver sobre uma espécie de pressão colonialista, né, sobre a sua cabeça, certo? E sobre a questão, gente, pessoal, vamos falar agora aqui da guerra no Sudão, tá, gente? Hoje, no dia de hoje que eu estou gravando, na quinta-feira, completam-se 1.013 dias desse conflito civil no continente africano, tá, gente? Então, a guerra no Sudão, ela já tem mais de entre 10 e 12 milhões de pessoas deslocadas do território, ou seja, talvez seja o maior deslocamento de população num território já vista no mundo, provocada por um conflito, por uma guerra civil. Começou lá em 2023, em abril de 2023, esse conflito, e já vai completar quase 3 anos aí agora, em abril de 2026, tá, gente? Então, assim, é um conflito extremamente violento, uma quantidade de pessoas que já perderam a vida, né? Foram mortas muito grande, como a gente sabe, são sempre civis, né? Que acabam perdendo a vida, pessoal. Então, olha só, além disso, existe aí uma notícia que foi publicada lá nos portais africanos, importante, é que já são 500 dias que a maior parte da população de crianças, né, da educação infantil, estão sem acesso à escola, pessoal. Uma quantidade gigantesca da população que ainda está por lá sofrendo com esse conflito está sem estudar. Ou seja, então quando a gente para pensar numa guerra, a gente tem o conflito não só, né, da própria população, mas também com as consequências que a população sofre depois, principalmente a população civil. Então, a falta de educação, 2 anos que se perde, 500 dias, elas vão se refletir na vida dessa população muito mais do que esses 2 anos, ou seja, vai ter um reflexo tardio na formação desses indivíduos, não é isso? Aí, quem sabe, alguns já não vão terminar o ensino fundamental, quiçá o ensino médio, e muito pouco o ensino superior. Além disso, a população está passando por um colapso da infraestrutura do país, né? Em poucos dias, a capital se tornou praticamente uma zona de guerra, falta de eletricidade, água, hospitais sendo bombardeados, né? Ou seja, habitação, problema com a habitação que já é grande no Sudão, ou seja, toda uma infraestrutura no país que acaba sofrendo. Então, a gente fala muito pouco, né? a gente fala esses meios de comunicação, a mídia fala muito pouco sobre esse conflito no Sudão, e que é extremamente importante a gente também olhar um pouco para o continente africano, que é um continente que agora está começando a ter um desenvolvimento econômico e social a passos curtos, de forma bem lenta, mas que está começando a ter um respiro desde a época da colonização e da neocolonização, né? Mas a gente, enquanto indivíduo, com a informação, a gente precisa, né, tem que, né, se apropriar dessas informações e ver que o mundo não gira em torno da Europa, nem da Groenlândia, nem dos Estados Unidos. Tem outros continentes, outras populações, inclusive aqui no continente americano, que a gente precisa olhar com calma, a gente precisa falar, a gente precisa divulgar, e quanto maior a divulgação, quem sabe chegue lá, como foi o caso de Gaza. O conflito na faixa de Gaza, ele só praticamente cessou, né, está agora no cessar-fogo por conta da pressão popular que foi feita, inclusive no continente europeu e também aqui no continente americano. Ou seja, diversos países fizeram pressão para que o conflito, né, o genocídio que estava acontecendo lá por parte de Israel em Gaza, tivesse uma parada, não é? Ou seja, a opinião popular pesa muito, e quando a gente fala em continente africano, sempre a opinião popular ela é quase que esvaziada totalmente. Se fala muito pouco, tanto nas redes sociais quanto na mídia, né? Na mídia que controla os grandes portais, a verdade é essa. Então, a gente precisa divulgar isso aqui, gente. Então, se você também quer que outras pessoas saibam disso, desse conflito que está acontecendo, curta, comenta, compartilhe com seus colegas, né? Se inscreve no canal para que a gente possa divulgar esse trabalho e continuar acompanhando também outros conflitos que acontecem no continente africano, né? Para que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo. Beleza? Muito obrigado por chegar até aqui, tá? Um abraço e até a próxima.